Eu sou o Lucas, tenho 19 anos, e ainda estou tentando encontrar meu caminho na vida. Moro com meu pai Fernando, um arquiteto que vive mergulhado no trabalho, sempre fazendo malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo. Perdi minha mãe quando era jovem, então durante a maior parte da minha vida fomos só eu e meu pai. Tudo mudou há alguns anos, quando ele se casou de novo com ela, Marina. Ela é completamente diferente da madrasta que eu imaginava, é jovem, inteligente, mas não é uma mãe de verdade para mim. Nos últimos tempos, tudo ficou mais complicado. Deixe-me contar sobre aquele dia em que tudo mudou definitivamente. Certifique-se de se inscrever no meu canal para que eu possa continuar compartilhando essas histórias verdadeiras e emocionantes. E não pule este vídeo, vai ser intenso. Tudo começou num dia comum e tranquilo. Meu pai tinha saído para o trabalho, e Marina havia saído para resolver algumas coisas, me deixando sozinho em casa. Eu não me importava, já estava acostumado com isso. Passei o dia no meu quarto, deitado e navegando no celular. A casa estava silenciosa, silenciosa demais, e eu não conseguia me livrar daquela quietude inquietante. Eu tinha acabado de sair do chuveiro, ainda molhado, e estava deitado na cama, absorto no telefone. Foi então que ouvi uma batida suave na porta. Eu não esperava ninguém. Meu coração falhou uma batida, e instintivamente estendi a mão para pegar uma camiseta, mas hesitei. Quem poderia ser? Antes que eu pudesse reagir, a porta rangeu. Era Marina, parada na entrada. Seus olhos estavam fixos nos meus de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela estava vestida casualmente, um suéter leve e jeans. Seus cabelos escuros caíam sobre os ombros. Ela parecia incerta, como se estivesse esperando por algo. Eu estava completamente pego de surpresa. A voz dela era suave, mas havia um peso nela que eu não tinha notado antes. Eu não queria interromper. Rapidamente peguei a camiseta, tentando vesti-la, mas algo na expressão dela me fez parar. Ela não estava brava ou chateada, apenas me olhava. O olhar dela se demorou. Naquele momento pareceu que tudo mudou. Marina, murmurei. Meu coração batia forte. Eu não esperava ninguém. No começo ela não respondeu, apenas entrou lentamente no quarto, como se a dinâmica entre nós tivesse mudado. Ela deu um passo em minha direção, e eu congelei. Meu pulso acelerou. Eu me sentia vulnerável, não apenas fisicamente mas emocionalmente. Meus pensamentos dispararam febrilmente. Desculpa, pedi para ela sair, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela falou novamente. Você deveria ter trancado a porta, disse ela. A voz dela era baixa, mas havia algo mais. Eu não sabia como responder. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Havia uma atração inegável entre nós, algo que eu não conseguia entender. Agora ela estava tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela. Era avassalador. Eu queria falar, mas não conseguia. Então, quase instintivamente, minha mão alcançou a dela, tremendo levemente. Ela não se afastou. O olhar dela não saiu do meu, como se estivesse me dando permissão. Parecia que ela estava esperando que eu desse o primeiro passo. Eu dei um passo à frente. Meu corpo se movia por conta própria. Os olhos dela não saíam dos meus quando eu me aproximei e toquei o rosto dela. Meus dedos tocaram a pele macia dela. A conexão entre nós era inegável. A tensão era sufocante. Assim que me inclinei, pronto para beijá-la, o som de passos no corredor quebrou o momento. Marina rapidamente recuou. O rosto dela corou. Nós não podemos, sussurrou ela. Isso é errado. Eu congelei. Meu coração batia forte. Ela estava certa, e nós dois sabíamos disso. Mas eu não conseguia ignorar meus sentimentos. Algo tinha mudado entre nós, e eu não tinha certeza se conseguiria fingir que aquilo não aconteceu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela olhou para a porta e então de volta para mim. Nós conversamos mais tarde, disse ela rapidamente antes de se virar e sair. Os passos dela desapareceram no corredor. Eu fiquei lá parado em choque, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Parte de mim sentiu alívio, mas outra parte queria segui-la, entender o que tudo aquilo significava. Os próximos dias se arrastaram lentamente, como se eu estivesse preso numa névoa. Eu não conseguia parar de pensar em Marina. O que aconteceu não foi apenas algo passageiro. Parecia algo mais profundo. O jeito que os olhos dela seguravam os meus, como a respiração dela acelerou, era real demais para ignorar. Mas o mais difícil era que eu não podia falar sobre isso com ninguém. Meus amigos não entenderiam, e meu pai definitivamente não entenderia. Marina ainda era minha madrasta, e nós dois sabíamos que isso era errado. Ainda assim, a tensão entre nós era impossível de superar.
Eu tentei me distanciar, dizendo a mim mesmo que era apenas um momento de fraqueza, algo que nós dois superaríamos, mas toda vez que eu a via, não conseguia ignorar. O olhar dela se demorava um segundo a mais, como se ela estivesse esperando por algo. Uma noite depois do jantar, meu pai se atrasou no trabalho. Eu estava sentado no sofá, mudando de canal, quando Marina entrou. Ela estava usando um suéter folgado, e os cabelos estavam presos num rabo de cavalo simples. Ela parecia diferente, mais relaxada de alguma forma. Oi, disse ela, sentando ao meu lado. Você se importa se eu me juntar a você? Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Não, claro que não, respondi. Minha voz traía meu nervosismo. Ela se sentou ao meu lado. O ombro dela tocava o meu. Eu sentia o calor do corpo dela e me forcei a não pensar naquele momento no meu quarto. Ficamos sentados em silêncio por algum tempo, mas o ar entre nós estava pesado de palavras não ditas. Então ela falou baixinho sobre aquele dia. Eu me enrijeci, incerto se estava pronto para essa conversa. Marina, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que nós. Ela me interrompeu, e a mão dela tocou a minha. O toque foi elétrico, como uma faísca no ar. Ela não se afastou. Os dedos dela traçaram as linhas da minha mão. Eu sei que é complicado, sussurrou ela, mal audível, mas eu não consigo parar de pensar nisso, em você, Lucas. Meu coração batia forte. Havia um zumbido nos meus ouvidos. Eu nunca tinha ouvido ela dizer algo assim antes. Parecia que o tempo parou, deixando apenas nós dois. Olhei para ela e pela primeira vez vi vulnerabilidade nos olhos dela. Ela estava tão conflitada quanto eu, talvez até mais. Mas havia algo mais, um desejo profundo, um anseio que era impossível de ignorar. Marina, disse eu com a voz tremendo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que é isso, mas eu também não consigo parar de pensar em você. Ela se inclinou. Os lábios dela quase tocaram meu ouvido. Nós não podemos continuar fingindo que isso não está acontecendo, sussurrou ela. Talvez. Eu não sabia como responder. Eu queria me afastar, dizer a ela que isso era errado, mas a verdade era que eu não queria. Eu não queria negar o que eu estava sentindo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela fechou a distância entre nós, me beijando primeiro gentilmente. Foi o beijo mais suave, mais incerto que eu já tinha experimentado. Eu congelei. Todo o meu corpo ficou imóvel enquanto o mundo parecia desaparecer. Eu a beijei de volta, minhas mãos se moveram para a cintura dela, puxando-a para mais perto. O beijo ficou mais profundo. A tensão entre nós crepitava no ar. Os lábios dela eram quentes e macios. Eu senti algo, um desejo profundo de estar mais perto dela, de me perder no momento. Mas tão rapidamente quanto começou, ela se afastou. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Nós não podemos fazer isso, Lucas, sussurrou ela. Isso é errado. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sabia que ela estava certa. A outra parte estava confusa. O que eu sabia? Isso era o que eu sentia. Marina, disse eu baixando a voz. Eu não me importo. Eu só preciso de você. Ela me olhou. O olhar dela suavizou, mas então ela se virou. O rosto dela estava marcado pelo arrependimento. Eu não posso, disse ela tremendo. Eu não posso fazer isso com seu pai, com você. Eu entendia, mas isso. Eu a queria mais do que qualquer coisa no mundo. Mas as consequências de cruzar aquela linha eram insuportáveis demais. Passando a mão pelo cabelo, nós precisamos parar, disse ela firmemente. Isso não pode acontecer de novo. E foi assim que ela saiu, me deixando na sala silenciosa. Meu coração batia forte. Minha mente girava com tudo que tinha acabado de acontecer. O silêncio era sufocante. Fiquei completamente imóvel, tentando processar tudo aquilo. Parte de mim queria seguir Marina e falar com ela, mas eu sabia que era uma má ideia. Eu não conseguia parar de pensar naquele beijo, em como ela se sentia nos meus braços, no calor do corpo dela contra o meu. Era como se eu tivesse caído. Mas ao mesmo tempo eu não podia ignorar a culpa que se aproximava. Fisicamente parecia mais profundo, como algo de que eu não conseguia fugir, como se cada parte de mim fosse atraída por ela, embora eu soubesse que era errado. Alguns dias depois, eu estava na cozinha preparando o café da manhã. A casa estava silenciosa. O único som era o chiado do bacon na frigideira. Eu ainda não tinha visto Marina, mas sabia que ela logo acordaria. Meu coração batia forte só de pensar nela. Tentei afastar os pensamentos, mas eles não iam embora. As memórias do nosso beijo, o que eu sentia quando ela estava por perto, era avassalador. Justo quando eu estava colocando os pratos na mesa, ouvi passos atrás de mim. Virei e vi Marina parada na porta. Os cabelos escuros estavam soltos sobre os ombros. Ela vestia roupas casuais e jeans.
Para mim, no entanto, ela poderia estar brilhando. Bom dia, disse ela com a voz baixa, mas havia uma tensão escondida nela que combinava com minhas sensações internas. Bom dia, respondi, tentando falar calmamente embora meu coração estivesse disparado. Ela se aproximou. Os olhos dela passaram rapidamente pela mesa antes de olhar para mim novamente. Seguiu-se uma pausa pesada. Então ela falou novamente. Você está me evitando, disse ela. O tom dela era mal audível. Não era uma pergunta, mas sim uma acusação. Eu congelei. Era tão óbvio assim? Eu realmente estava evitando ela. Eu não estou evitando você, murmurei. Mas no fundo, eu sabia que estava. Era difícil encará-la depois de tudo que tinha acontecido. Mas a verdade era que cada parte de mim queria alcançá-la, sentir aquela conexão de novo. Ela deu um passo à frente, e eu senti o perfume dela, uma mistura suave de jasmim. Fez minha cabeça girar. Você sabe que isso é errado, sussurrou ela. A voz dela era mal audível. Nós não podemos continuar fazendo isso, Lucas. Eu queria responder, dizer a ela que eu não conseguia parar o que eu estava sentindo, que eu não queria mais lutar contra isso, mas em vez disso, só fiquei lá parado, congelado. Meu coração se partia entre o que era certo e o que eu mais queria no mundo. Eu não sei como parar, disse eu. Minha voz era mal mais alta que um sussurro. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. A expressão de Marina suavizou, mas havia uma tristeza nos olhos dela que eu não tinha visto antes. Ela estendeu a mão e tocou a minha. O toque enviou uma onda de emoções por mim. Você precisa parar, Lucas, disse ela baixinho. Os olhos dela procuraram os meus. Isso não é só sobre nós. É sobre seu pai também. É sobre tudo que nós construímos. Você realmente quer destruir isso? As palavras dela me atingiram forte, como um soco no estômago. Pela primeira vez, entendi o que estava em jogo. Meu pai, o homem que sempre esteve lá por mim, que trabalhou tanto por nós. Como eu poderia traí-lo dessa forma? Mas mesmo assim, a atração que eu sentia por Marina não desapareceu. Ela ainda estava lá me impulsionando a me render. Eu não sei se consigo, disse eu. Minha voz estava amarga. Eu não sei como deixar de sentir isso por você. Marina suspirou profundamente. A mão dela caiu ao lado do corpo. Você deve, disse ela. Por você, por mim e por seu pai. As palavras dela foram como um banho de água fria, me acordando para a realidade do que eu estava fazendo. Eu não podia continuar perseguindo algo que não estava destinado a ser. Eu não podia continuar arriscando tudo por um momento fugaz de paixão. Eu não quero machucar ninguém, disse eu. Minha voz tremia de emoção. Eu só não sei mais o que fazer. Você não precisa fazer nada, Marina respondeu baixinho. Apenas deixe isso ir. Nós temos que deixar isso ir. A tensão que pairava no ar finalmente me fez entender. Eu estava à beira de tomar uma decisão que poderia destruir tudo. Eu não podia fazer isso nem com meu pai, nem com ela, nem comigo mesmo. Com o coração pesado, eu acenei. Tá bom, sussurrei. Nós vamos parar. Nós temos que parar. Mas quando me virei para encará-la, o olhar nos olhos dela dizia que isso não era fácil. Os sentimentos não desapareceram. A tentação ainda estaria lá, esperando que nós escorregássemos num momento. Eu sabia que se não parássemos agora, nunca conseguiríamos consertar a bagunça que estávamos prestes a criar, e eu não estava pronto para viver com esse arrependimento. Volte novamente ao nosso canal, onde compartilhamos mais histórias emocionantes de paixão e conexões inesperadas. Se você gosta dessas histórias intrigantes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Meu nome é Beatriz. Tenho 42 anos. Sou madrasta, e nunca pensei que me encontraria numa situação assim. Meu marido André é um empresário ocupado, sempre no telefone ou mergulhado no trabalho. Embora eu admire sua dedicação, ela frequentemente me faz sentir abandonada e solitária. À medida que as semanas se transformavam em meses, comecei a sentir saudade de companhia e intimidade, ansiando pelo afeto que estava lentamente desaparecendo do nosso relacionamento. Eu frequentemente me perguntava como reacender a faísca na minha vida. As noites pareciam especialmente vazias quando eu ouvia os passos de André se afastando para o escritório, me deixando sozinha no silêncio da nossa casa antes tão animada. Eu sentia falta da emoção do romance, do conforto de abraços amorosos e da excitação de ser necessária. Certifique-se de se inscrever no meu canal para que eu possa continuar revelando mais histórias fascinantes e reais como esta. E não pule este vídeo, vai ser incrivelmente emocionante. Meus pensamentos frequentemente voltavam para meu enteado Rafael, um rapaz bonito de 20 anos que tinha acabado de voltar para casa depois de terminar a faculdade. Ele era respeitoso, mas havia uma química inegável entre nós.
Ele tinha crescido e se tornado um jovem vibrante, e eu me peguei dando olhadas furtivas para ele. Meu coração disparava quando nossos olhos se encontravam. Eu sabia que era errado, mas quanto mais eu tentava afastar esses sentimentos, mais fortes eles se tornavam. Um dia, enquanto esperava André voltar para casa, decidi me trocar. Eu estava prestes a vestir um roupão de seda quando peguei meu reflexo no espelho. Suspirei, com saudade daqueles dias em que me sentia desejada e bonita. Caminhei em direção ao quarto, perdida em pensamentos sobre o que poderia ter sido, quando de repente ouvi o rangido da porta se abrindo. Era Rafael, voltando inesperadamente para casa. Oi, Beatriz, disse ele casualmente, e um sorriso radiante iluminou o rosto dele. Meu coração bateu mais rápido, e rapidamente peguei o roupão para me cobrir, mas era tarde demais. Os olhos de Rafael se arregalaram levemente quando ele me viu. Desculpa, eu não queria interromper, murmurou ele, com o olhar demorando em mim um momento a mais do que o necessário. Tudo bem, disse eu, tentando manter a calma. Eu estava só me trocando. Senti minhas bochechas corarem. Ficamos num silêncio constrangedor. O ar estava denso com o não dito. Eu sentia a mudança entre nós, uma energia elétrica que era difícil de ignorar. Rafael mudou o peso do corpo. Os olhos dele se voltaram para mim, como se ele estivesse considerando algo. Eu acho que é melhor eu ir, finalmente disse ele, dando um passo de volta em direção à porta. Espera, gritei. Minha voz era mal mais alta que um sussurro. Você não precisa ir. A gente pode conversar. Ele hesitou. O olhar dele procurou o meu. O desejo borbulhando sob a superfície parecia inegável. Eu sabia que deveria arriscar. É difícil se sentir sozinha. É pesado estar aqui sem o André. Eu sei que não somos tão próximos quanto poderíamos ser. Eu entendo, respondeu ele com a voz baixa. Tem sido estranho com ele tão ocupado o tempo todo. Respirei fundo, me sentindo corajosa. E se a gente passasse um tempo juntos, só nós dois? Para minha surpresa, um sorriso se espalhou no rosto dele. Eu adoraria, disse ele, como se fosse puxado por uma força invisível. Aproximei-me dele. A distância entre nós diminuiu até estarmos a apenas centímetros um do outro. Eu sentia o calor emanando do corpo dele. A química entre nós era inegável. Olhando nos olhos dele, eu também confessei, ele disse, chegando mais perto. Havia uma empolgação nervosa na voz dele. Naquele momento, todos os meus medos se dissiparam. Puxei-o para mais perto e nos dissolvemos um no outro. Isso é tão errado, murmurei, sentindo meu coração bater forte. Talvez, respondeu ele. A voz dele estava rouca de desejo. Mas parece tão certo. Antes que eu pudesse pensar nas consequências, puxei-o de novo para um beijo. Meus dedos se enroscaram nos cabelos dele. O beijo ficou mais apaixonado. As mãos dele exploraram minhas costas enquanto eu me pressionava contra ele. Eu sentia o calor emanando do corpo dele, e cada toque enviava arrepios pela minha espinha. Quando nos separamos, olhei nos olhos dele e vi a mesma mistura de empolgação e medo. Nós realmente vamos fazer isso, sussurrei. Sim, disse ele. Eu quero isso, Beatriz. Eu te quero há muito tempo.